Sexo não é pecado. Chegamos no ponto clímax do nosso vídeo. O que pode no sexo e o que não pode. Eu vou deixar a dica de um livro que se chama Que é a Minha Experiência. Sabe, o que a gente faz para dar tão certo? E no vlog de hoje, vamos aprender como deixar os nossos maridos babando por nós. Babando em todos os sentidos. Eu vou abordar sim o tema sexual, mas não apenas ele. Eu vou falar da vida conjugal como um todo. E de como nós mulheres podemos aí fazer com que nossos maridos estejam atentos apenas a nós e mais ninguém. Cappuccino quentinho, biscoitinho, conforto e aconchego. Agora eu estou prontíssima para me aprofundar aí nesse tema com vocês. Então, se você esperou por esse momento até agora, ansiosa para ver aí, né, as partes mais profundas desse tema sobre como deixar o marido babando por você, continua aqui. Vamos continuar conversando. Mas antes eu precisava, gente, de um pouquinho de cappuccino quentinho. Por aqui o outono chegou e com ele aquela queda de temperatura. Então o que a gente faz quando sentimos frio e ficamos incomodados? Preparamos uma bela bebida quentinha, né? Para se sentir mais aquecido e ficar mais confortável para passar essa fase aí de queda de temperatura. E o que isso tem a ver com um relacionamento? Bom, eu posso dizer que tem muita coisa a ver. O que eu quero deixar nesse vídeo para vocês hoje é meio que a minha experiência, sabe? O que a gente faz para dar tão certo? O que eu, como esposa, faço para que o meu marido tenha olhos só para mim? Eu vou deixar para vocês aqui a minha primeira dica do que eu faço, literalmente, para manter a minha relação com o meu marido uma relação saudável, uma relação quente, digamos assim. Primeira dica que eu te dou é orar ao invés de importunar. Orar ao invés de importunar é algo sábio. Muitas das vezes a gente acaba importunando o nosso companheiro. A gente importuna com as nossas queixas diárias, então a gente só sabe reclamar e reclamar e reclamar, pedir, 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 exigir as coisas. Então é muito melhor a gente orar ao Senhor pelaquilo que a gente deseja, sabe? Que a relação melhore, que se o marido tem comportamento que me desagrada, é lógico que a comunicação entre ambos tem que existir. O diálogo é primordial. Eu não estou falando de você não conversar com o teu marido. Eu não estou falando de você pontuar para ele as falhas, aonde está errado, aonde você enxerga que tem que melhorar, tanto você quanto ele. Eu estou falando das questões do descontrole. Porque sim, existem mulheres, eu me coloco nessa posição, né? Porque eu já fui casada antes, hoje eu tenho uma nova experiência, uma nova relação. E muitas das vezes a gente só sabe reclamar e só sabe exigir. Aí a gente joga uma carga negativa nos ombros do marido, só sabe reclamar, pontuar coisas ruins. O que esse homem vai enxergar de bom nesse casamento? Por que ele vai ter olhos só para mim? Se ao chegar do trabalho, mal abrir a porta, eu já despejo nele as minhas insatisfações. Eu já despejo nele o meu mau dia que eu tive. Então, da mesma maneira que eu quero ser recebida com generosidade e gentileza, eu tenho que receber ele com generosidade e gentileza. Então, ore antes, ore ao invés de importunar. Se no teu coração tem muita coisa a ser tratada, sabe? Você está muito chateada, muito amargurada, ore antes. Até o porquê para que você não fale nada que você se arrependa depois. E aqui nós temos alguns versículos bíblicos que eu quero que você leia em casa com atenção. Eu quero que você leia 1 Coríntios, o capítulo 7, tá? E também 1 Pedro, capítulo 3. Leia. Agora, enfatizando essa questão do não reclamar, não importunar, orar ao invés disso. Lá em Provérbios 25, 24, diz assim: melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta. Isso é bíblico, tá?
Não importune, não brigue, não cause contendas na tua relação. Seja sábia, porque também lá em Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia edifica sua casa, e a tola, a insensata, derruba com suas próprias mãos. Então tá, ó, sobre as nossas mãos a edificação do nosso lar, do nosso casamento, ou derrubá-lo. Então, ore e não importune. Orar ao invés de reclamar. Oi, quero deixar um recado para a militância da internet. Antes que venham aqui dizer que o meu vídeo é machista, isso e aquilo, eu quero te dizer que, primeiramente, esse vídeo é exclusivamente direcionado a mulheres. Mas eu também quero te dizer que, assim como a Bíblia, ela conduz e ela diz como a mulher deve se comportar num casamento, numa relação, ela também dá conselhos para o homem. Assim como a mulher não tem domínio sobre o próprio corpo, mas sim o teu marido, também o marido não tem domínio sobre o próprio corpo, mas sim a mulher tem domínio sobre o corpo dele. Assim como a mulher edifica a própria casa, também o marido tem as suas tarefas e as suas obrigações no lar para que essa harmonia aconteça. Então, antes de querer vir militar, vai ler a Bíblia que você vai entender o meu recado. E quem sabe, se meu marido estiver disposto, qualquer hora a gente grava um vídeo junto, que aí ele pode dar a dica dele de homem para os valorosos, os homens que querem aí saber como deixar a sua mulher babando por eles. Como fazer as próprias mulheres terem olhos só para eles, ok? Então vamos continuar com o vídeo. Seguindo essa dica, eu quero deixar para você Tiago capítulo 3, onde fala sobre o domínio da língua. Leia, por favor, leia, tá? Leia. Porque a gente precisa dominar a nossa língua, porque a nossa língua é um chicote. A nossa língua é um veneno. Então a gente precisa refrear a nossa língua, ter sabedoria na hora de falar, ter sabedoria na hora de conduzir o diálogo. Se tá com a cabeça muito quente, se você sabe que ao invés de abrir a boca para dialogar, você vai abrir a boca para despejar coisas negativas, falar coisas que você pode se arrepender, pause, não fale. Ore ao Senhor primeiro e quando as coisas estiverem mais calmas, você abre a boca e você fale com sabedoria. Segunda dica que eu quero deixar para você, uma das dicas que eu gosto muito de pôr em prática e, gente, aqui em casa é recíproco, valorosas, é recíproco. Eu não tô falando essas coisas pra você, pra que, mas meu marido só me recebe com pedra. Ore por esse marido, dialogue com ele. Tá numa fase muito complicada? Faça terapia. Faça terapia. Eu tô falando aqui para casais saudáveis que querem ainda mais melhorar essa relação, tá? Ou que eu enxergo que eu tô errando e eu quero melhorar como esposa. Então é para você esse vídeo. Ou para você jovem que tá aí solteira, mas almeja um dia se casar, ou que tá namorando, ou que é noivo, esse vídeo é para você. Pegue aqui a experiência de alguém mais velho. Não que eu seja tão velho, eu não sou velha assim. Mas a próxima dica que eu quero deixar para vocês, seja extremamente gentil e generoso. Seja gentil e generoso. Porque lá em 1 Coríntios 13, do versículo 4 ao 7, eu vou até abrir aqui com vocês a Bíblia, tá escrito assim: o amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz da forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se você se casou, é porque você ama esse homem. Se você ama esse homem, você vai aplicar o amor verdadeiro, que é o amor bíblico. Então seja gentil e generosa com o seu companheiro, porque o amor ele não é ciumento. O amor, ele não é invejoso, o amor não busca os seus próprios interesses. Então, pelo contrário, eu vou fazer para o meu marido aquilo que o amor me conduz a fazer. Eu vou respeitar, eu vou zelar, eu vou ser gentil, eu vou ser generosa. Exemplos da gentileza. Uma coisa que eu faço, vocês acompanharam no comecinho desse vídeo. Eu vou até a porta me despedir do meu marido. E quando ele chega, eu tento ao máximo, geralmente, receber ele na porta também. Então, quando ele está saindo para o trabalho, é um beijo e um eu te amo, tenha um bom dia. Quando ele chega, é um beijo, seja bem-vindo, como foi o seu dia? Gentileza faz toda a diferença. Generosidade, faça para o teu marido algo que de repente ele está te pedindo há muito tempo e você não está muito afim de fazer. Ah, não quero fazer isso. Faça. Faça. Ou faça uma surpresa, um café da manhã na cama. Ou ele levantar, o café já está pronto, a mesinha arrumada ali, ó. De repente, um momento só para vocês dois, bota uma florzinha ali, sabe? Tudo bonitinho de que é para vocês dois aquele momento.
Generosidade, seja generosa com o seu marido. E dentro desse contexto de você aí exercer o amor, ser gentil e generosa, também elogie o teu marido. Elogie os pequenos detalhes. Seja grato, demonstre para ele a gratidão nos pequenos detalhes da vida. Eu não estou falando para você fazer coisas extraordinárias, pequenos detalhes diário. É diariamente que a gente tem que alimentar a nossa relação. Então não se esqueça desses pontos. Orar antes de importunar. Seja gentil e generosa com o seu marido. E agora a gente vai partir para o próximo passo que eu sei que vocês estão ansiosas. E aí, preparada para a parte mais quente do casamento? Preparada para a parte mais quente desse vídeo? Chegamos no clímax do vídeo, como muitos estavam esperando. Vamos falar sim, gente, sobre o sexo no casamento, sobre a vida sexual do casal. E com isso eu quero deixar a minha próxima dica para vocês. Você, mulher, esposa, seja sexualmente generosa com o seu marido. Afinal, a Bíblia está aqui, ó, é bem claro. O nosso corpo, nós não temos poder. E sim o nosso marido. E da mesma forma, sobre o corpo dele, ele não tem poder. Nós temos poder sobre o corpo dele. E é pra quê que a gente tem que usar esse poder? Pra cama, gente. Pra cama. Pra apimentar a relação. Sabe? Então seja sexualmente generosa. E para quem tiver dúvidas sobre, biblicamente, o que pode no sexo e o que não pode numa relação sexual, né, entre o casal, eu vou deixar a dica de um livro que se chama Holy Sex, que seria o sexo sagrado, sagrado sexo, algo assim. Eu não tenho certeza se tem ele em português, acredito que tenha, né, porque tudo quanto é livro hoje tem já a tradução e tá em todo quanto é país. Então você pode tentar procurar, eu vou deixar o link do livro original aqui na descrição do vídeo para vocês. É um livro muito bacana, eu tenho lido ele online e eu quero muito comprar ele físico em breve e eu vou comprar para mim. Mas, se você também quiser, você pode ir lá nos Cânticos de Salomão, gente. Pode ler o que o rei Salomão fala. Aquele livro é um livro basicamente sexual, onde ele fala do corpo da mulher, onde ele fala do tocar, onde ele fala que, né, os seus seios são como a uva. E ele fala até ali, né, como utilizar ali, né? Gente, brincadeiras à parte. Mas o assunto é sério. Ser sexualmente ativo no casamento é algo extremamente importante, é algo que é necessário para ambas as partes. E a Bíblia ela deixou bem clara, né? A gente leu lá no versículo que fala sobre essa questão do corpo, né? O poder, sobre o meu corpo, quem tem poder é o meu marido, sobre o corpo dele, quem tem o poder sou eu. E lá abaixo fala, né, que só é pra gente parar essa relação, né, que no caso é o afeto, ali está bem explícito falando sobre o afeto sexual, a gente só deve deixar de fazer quando é consentimento mútuo, quando ambas as partes, sabe, eu quero dar uma pausa. Ou, é lógico, né, porque ninguém tem uma vida sexual de todos os dias ter a relação, lógico que não. Então, entrar em comum acordo, hoje eu tô afim, mas hoje eu não tô. Né? Então, respeitar ali, né, um momento do outro. E no momento propício em que os dois estão ali sexualmente aflorados, se conectarem, se tocarem. Você, mulher, explore os desejos do seu marido. E deixe ele explorar os seus desejos. Porque eu acho que um dos maus que acontece muitas das vezes na relação sexual entre o casal é que os casais, eles não se exploram sexualmente. Às vezes a mulher, ela se retrai em deixar o marido explorar, sabe? Sexualmente ali os desejos dela. Às vezes ela própria nem conhece os próprios desejos do corpo dela. Então dê a liberdade do teu marido te tocar. Dê a liberdade do teu marido conhecer o seu corpo, sabe? Um mapa ali, ó. Enfim. Sexo não é pecado. É extremamente sagrado, é algo abençoado por Deus. Tá bem claro na palavra, né? Seria bom que o homem e a mulher, né, que não se comungassem, mas para que a gente, já que a gente se rende, porque é um desejo da carne, né? O sexo ele é um desejo carnal, já que a gente se rende a esse desejo carnal, é bom que o homem e a mulher eles se casem. Então, dentro do casamento, o sexo é mais do que abençoado, ele tá mais do que sagrado. Então, meus queridos,
minhas queridas, minhas valorosas, sabe? Minhas valorosas. Deem liberdade para os valorosos. Deixem os valorosos explorar. Entende o que eu tô falando? Eu não tô te dizendo para você fazer quando você não tá afim, quando o corpo não tá, sabe? Porque a gente tem momentos, eu tenho momentos que eu tô com uma sensibilidade, eu não consigo nem encostar nos seios, chegar perto, tal. Então, eu tenho que respeitar esse momento meu e o meu marido conscientemente também respeita. E isso tudo a gente tem que ter o diálogo. Minha relação com o Trevor, quando começou, a gente teve muitos choques cultural. E a relação sexual também a gente teve, principalmente porque, né, eu fui casada antes, Trevor ele teve outros parceiros sexuais ao longo da vida dele. Então a gente vivia duas vidas diferentes, eram duas culturas diferentes também. Então a gente precisou sentar em um certo momento e pontuar, sabe? Não tenha vergonha. Essa coisa de que eu quero que ele me surpreenda. E você surpreende ele também? Ou você surpreende porque você já sabe qual é o gosto dele? O que ele gosta de fato? Já parou para pensar nisso? A gente não tem que ficar esperando que o homem adivinhe os nossos pensamentos. É um dos maiores erros que nós, como mulheres, cometemos. Eu falo isso por experiência própria. Ficar de birra e tal, e o marido não sabe nem o que está acontecendo. Diálogo. Diálogo. A relação precisa do diálogo, seja para determinar as falhas e os acertos, como também na questão sexual. Sabe, o que me agrada? Como eu gostaria que ele explorasse mais, né, o meu desejo sexual. Ou como eu gostaria de descobrir, né, minha potência do prazer. É um trabalho em conjunto. É um trabalho em conjunto. Homem e mulher, marido e mulher. É um trabalho em conjunto. Ambos têm que se explorar, se permitir, dar essa liberdade. E eu sei que como mulher, pra gente, às vezes é um tabu maior do que pro próprio homem. Então tenhamos na consciência de que, primeiro, se sexualmente falando, a relação, na sua visão, é mais prazerosa, tá sendo mais prazerosa pra ele do que pra você, comunique. Comunique. Fala, olha, meu amor, eu gosto assim, assim, assim. Será que você podia fazer assim, assim, assim? Ou será que a gente poderia melhorar isso e aquilo? A melhora vai ser para ambos, a melhora vai ser mútua. Porque normalmente, eu não vou generalizar, né? Mas normalmente o homem, ele sente prazer em dar o prazer. Ele sente o prazer em dar o prazer, né? Em explorar, né, ali o prazer da mulher. Então, quanto mais no clímax a mulher dele tá, mais excited, mais excitado em si, ele vai ficar. Então, se permita deixar explorar o teu corpo. Eu tive muitos bloqueios sexuais na minha vida por conta do passado, por conta de problemas do passado, abuso da infância. Então, a minha primeira experiência sexual foi péssima, 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 péssima. E eu me permiti curar primeiramente de todas as feridas do passado, sabe? De todas as coisas que aconteceram negativas. E na minha relação com o Trevor, como eu falei no começo, foi um pouquinho, mas muito mais pela questão desses bloqueios meu. Então, eu fiquei saudável, eu sarei sexualmente falando, como mulher, depois de um certo tempo da minha relação com o Trevor. Mas também porque Trevor teve também essa consciência, essa sabedoria do diálogo, de sentar, o que está acontecendo. E eu me abri com ele de coração, contar para ele todas as coisas que haviam acontecido da parte sexual da minha vida. Eu não tive vergonha e eu não tive medo. Uma coisa que eu agradeço a Deus, meu marido sempre me deu muita segurança de eu poder me abrir com ele em relação a tudo da minha vida, tudo, 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 tudo. Isso desde o namoro. Então, ele me deixou confortável e eu consegui me abrir para ele e falar com ele. Se você ainda não se sente confortável, se tem algum bloqueio na tua vida sexual, converse com Deus primeiramente. Ora, Senhor, entregue na mão dele e fala, Senhor, eu sou casada, eu entendo que o ato sexual é importante na relação, faz parte da comunhão conjugal, então tira esse bloqueio do meu coração, sabe? Que eu consiga me abrir para o meu marido, que eu consiga conversar com ele e que no momento da conversa ele tenha sensibilidade, empatia por mim e que, sabe, às vezes você pode se surpreender com o seu companheiro. Às vezes você pode acabar se surpreendendo. Pois bem, tá aí o segredo revelado. Se você de fato quer que seu marido tenha olhos apenas para você, se você de fato quer que seu marido babe em você,
seja uma mulher bíblica, seja a mulher virtuosa, seja a mulher de Provérbios 31, e eu te garanto que esse casamento só tende a crescer em amor, em harmonia, em bênçãos. A vida a dois, ela não é perfeita e ela é cheia de desafios. Como todo desafio, a gente tem que ter uma direção, uma bússola, digamos assim, um manual, como eu gosto de falar. Então tenha sempre aqui, olha, na palavra de Deus, a sua bússola, o seu manual, para te dar a direção daquilo de fato que você, como esposa, como uma mulher dedicada à sua casa, à sua família, ao seu marido, deve fazer. Da mesma maneira é o marido, como eu falei, esse vídeo é direcionado exclusivamente às mulheres, mas temos muito também a falar e a ensinar aos homens também através da palavra de Deus. Quero te indicar um livro chamado A Linguagem do Amor, super recomendo. Ele nos demonstra aí as características da linguagem do amor do próximo e que a gente pode aí estar aplicando na vida, na nossa relação. Jamais substitua a Bíblia por nenhum tipo de livro. Tenha sempre a Bíblia como sua principal arma e manual aí para o seu dia a dia. Mas esse livro pode te ajudar como um complemento aí para auxiliar aí nessa relação. Mas jamais substitua a Bíblia. Afinal, Deus abençoa o casamento. Ele abençoa o sexo no casamento. Então faça da tua vida conjugal uma vida devota a Deus. Tenha Ele sempre no centro da sua relação, que Ele seja sempre o centro da vontade como um casal, que vocês tenham sempre uma comunhão de orar um pelo outro, de ser gentil e generoso um com o outro e de ser também sexualmente generosos um com o outro. Afinal, a gente tem que se divertir e aproveitar todas as partes da relação. E sim, é um prazer carnal, que faz bem e que é bom. Então faça proveito, valorosa e valorosos. Se dediquem uns aos outros. Tenham um casamento saudável. E quando as coisas estiverem entrando numa estação mais fria, busque a orientação de Deus. Busque a orientação divina. Porque a palavra de Deus, ela é bênção e ela sempre vai ter uma orientação correta para poder te direcionar na direção certa que o casamento tem que ser levado. Você como esposa, você como marido. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Se vocês quiserem que eu aborde mais temas como esse, deixa nos comentários, porque eu vou ter o prazer, gente, de vir falar com vocês sobre o casamento, né? Primeiro porque eu me aprimoro o meu casamento, porque eu vou estudar mais e mais a palavra, eu vou buscar praticar para poder vir falar para vocês a minha experiência. Então, se você gostou, deixa nos comentários. Não esquece de compartilhar com aquela valorosa que você acredita que precisa aí entender mais a Bíblia, entender a posição dela, entender que o corpo dela pertence ao marido e que o corpo do marido dela pertence a ela, para que ela aí, ó, possa crescer em harmonia nesse casamento também. Pode mandar também para jovens solteiras que estão se preparando ou pensando em casar. Elas vão gostar e elas precisam também saber. É isso, gente, e até o próximo vlog. Valorosas e valorosos, bye bye!